Nós estamos falando nesse mês de janeiro sobre o tema Nova Rota. E o que esse tema quer dizer? Quer dizer isso mesmo. Às vezes a gente precisa mudar o rumo da nossa vida. Você que tem o Waze no celular e às vezes o utiliza, quem nunca, né? Acabou se perdendo e o Waze ajudou. Recalculou, reprogramou a rota e nos levou de volta ao caminho. E aí a gente chegou. Eu errei o caminho porque eu quis errar. Nunca é assim. A gente erra querendo acertar, mas a gente erra. Porque as nossas motivações, às vezes, são motivações erradas. Às vezes, as nossas aspirações são aspirações erradas. Às vezes, a gente leva na cachola, no coração, sentimentos, emoções, que são anti-reino. E isso acaba levando a gente para situações, lugares, circunstâncias, ambientes, que a gente precisa uma nova rota. E é sobre isso que nós estamos tratando neste mês de janeiro, de maneira que a nossa agenda foi e está sendo essa aí. Da Morada do Medo à Morada do Amor, o primeiro domingo, fui eu que compartilhei com vocês. No domingo passado, o presbítero Sebastião falou sobre o primeiro passo, acolhimento. Hoje, o segundo passo, na nova rota, na nova direção, é a fecundidade. E no domingo que vem, se Deus permitir, o Tássio, o licenciado Tássio, vai compartilhar conosco sobre êxtase, alegria. Então, da morada do medo à morada do amor, primeiro passo, acolhimento, segundo passo, fecundidade, terceiro passo, êxtase. Gustavo, de onde você tirou essas ideias? De um livro que eu li. Comprei este livro em 1998. Onde é que você estava em 1998? Eu estava no terceiro ano do seminário. Foi quando eu conheci Henry Nouwen. E aí eu procurei comprar tudo dele, que eu encontrei, que eu achei pela frente. Eu comprei tudo. E até hoje continuo comprando porque tem muita coisa esgotada. E o livro, seu título é Fontes de Vida, Acolhimento, Fecundidade e Êxtase numa Perspectiva Cristã. Quero dizer que essa leitura do Henry Nouwen me fez recalcular a rota da minha vida. Está me fazendo recalcular, reprogramar a rota da minha vida, porque ele abriu novos horizontes para mim. Me fez pensar coisas que eu não tinha pensado. Me ajudou, tem me ajudado. O que é que nós vimos anteriormente? O primeiro princípio que nós tratamos. O discípulo de Jesus não é seduzido por perguntas amedrontadoras, mas sim pelo amor eterno do Pai e por suas promessas infalíveis. Eu quero dizer que Jesus nos ensinou com a sua vida a ousadia de viver, a radicalidade de viver 100% esse princípio. Jesus viveu ousadamente, radicalmente, baseado, fundamentado no amor eterno do Pai e nas suas promessas infalíveis. Foi dessa maneira que Jesus viveu. Muitas e muitas vezes tentou-se seduzi-lo para que ele perguntasse: mas como? E se? Jesus, ele não caiu nessa. Ele confiou ousadamente, radicalmente no amor do Pai e nas suas promessas infalíveis. Domingo passado, Jesus Cristo é o nosso refúgio e Ele nos acolhe em amor. E mais ainda, Ele nos convida para acolher o nosso próximo em amor nessa eterna
comunhão. Eu sempre tive um pouco de dificuldade com essa palavra acolhimento, muito embora eu goste bastante dela. É uma palavra bonitinha, não é? Me senti acolhido. Fui acolhido. Uma palavra bonitinha, né? Mas aí o Henry Nouwen diz que aprendeu sobre acolhimento com um sujeito chamado Jean Vanier. Olha o biquinho, Jean Vanier. É francês. E o meu francês é afiado. Então, quando eu falo francês, eu faço biquinho. Jean Vanier foi o cara que tirou o Henry Nouwen do mundo acadêmico e levou o Henry Nouwen para a Arca, uma instituição que cuida de pessoas especiais. E Jean Vanier ensinou para Henry Nouwen o que é acolhimento. Ele disse assim para Henry Nouwen, você abriu a porta da sua casa, rumando na direção do seu quintal. Imagine um jardim, uma árvore frondosa no quintal, e você saiu lá pela manhãzinha. De repente, você olhou para o chão e você viu que um passarinho caiu do ninho. Um passarinho filhotinho caiu do ninho e se encontra no chão. Você foi até esse passarinho, pegou-o na mão e colocou-o na sua mão. Pegou-o com uma mão e colocou-o na outra mão. Para você receber esse passarinho, esse filhotinho na sua mão, você teve que fazer uma conchinha com a mão. Uma conchinha. Se você abrir a mão, o que vai acontecer com esse passarinho? Ele vai rolar. Se você fechar a mão, o que vai acontecer com esse passarinho? Você vai esmagá-lo. O que é acolhimento? Acolhimento é isso aqui, ó. É a mão de conchinha. A mão aberta significa indiferença, significa rivalidade, significa tô nem aí, significa vou passar o trator em cima do outro. É a mão aberta. E a mão fechada é vou dominá-lo, ele é meu, ele é possessão minha. Ele é meu, ele pertence a mim. O acolhimento não é nem uma coisa e nem outra, é a mãozinha de conchinha. Existe espaço, liberdade para o outro crescer. Isso é acolhimento. Olha que coisa linda. Nunca mais vou me esquecer, e eu compartilhei com você para você nunca mais esquecer. O que é acolhimento? É só você fazer assim com a sua mão. Uma conchinha. Acolhimento é isso. Isso é acolhimento. E a igreja precisa ser assim, ó. A nossa comunidade precisa ser uma igreja dessa maneira, conchinha. Onde a pessoa venha, se sinta amada, cuidada, mas existe um espaço para ela se movimentar, para ela crescer, para ela amadurecer. Acolhimento. Vamos voltar um pouco a algo que eu falei lá no primeiro domingo do mês. Um iceberg. E quando eu bato o olho no iceberg, a primeira coisa que eu vejo, a ponta do iceberg, a ansiedade. Quantas e quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo na igreja, pastor, eu sou muito ansioso, eu sou muito ansiosa. Pastor, olha, a ansiedade me domina. Como eu sofro com ansiedade, pastor, eu sou ansioso. Uma coisa que vai acontecer em fevereiro e eu já estou agora aqui, ó, me remoendo, porque, olha, eu estou com meu coração lá. Meu coração está lá em fevereiro. Estou ansioso, estou ansiosa, pastor. Quero lhes ensinar uma coisa que eu tenho procurado aprender. A ansiedade é a pontinha do iceberg, não é o problema. Acredite nisso que eu estou dizendo para você. Não é o problema. Numa camada um pouco mais profunda, existe o tal do controle. E aí já começamos a não conseguir visualizar, porque a água está cobrindo já essa parte. Então a gente olha e não consegue identificar com muita clareza, mas é o tal do controle.
As pessoas ansiosas são ansiosas porque são controladoras, querem controlar. Por que a pessoa pensa lá em fevereiro? Porque de uma maneira ou de outra, ela quer conduzir o finalzinho de janeiro, o início de fevereiro, ela quer que esteja na mão dela, nas rédeas dela, para que quando chegar o evento, sem surpresa, sem novidade. A pessoa controladora. Se você sofre muito com ansiedade, muito provavelmente você tem esse problema de ser uma pessoa controladora. Controle. Você quer controlar. Ah, Gustavo, você foi no ponto, esse é meu problema. É nós. Tamo junto. Você, eu, a torcida do Timão, a torcida do Mengão, é todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Nós queremos controlar. Confiamos em Deus, mas queremos controlar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Ah, pastor, que versículo, que salmo. Me encheu. Mas 5 segundos depois, a coisa está aqui, ó, na nossa mão de novo, porque a gente quer controlar. Mas existe ainda uma camada mais profunda. Mais profunda. Por que é que nós queremos controlar? E aí, o ponto. Porque, na verdade, nós somos dominados pelo medo. Nós somos dominados pelo medo. A ansiedade lá em cima, que eu vejo, que eu nomino, que eu aponto, que eu digo que é o meu problema, mas numa camada mais profunda, talvez lá nos subterrâneos da nossa alma, é o medo. É o medo. Do que você tem medo? E que daí, por conseguinte, faz de você uma pessoa controladora e ansiosa. Pastor, eu passei um perrengue danado na minha infância, porque o meu pai, ele não tinha emprego, ele passou uma baita de uma temporada desempregado, então, olha, essa crise toda, eu não perdi o meu emprego, mas quando eu penso em perder o meu emprego, quando eu penso que eu posso ser demitido, me vem a imagem lá de casa, o meu pai desempregado, a geladeira vazia, a despensa vazia, pastor, olha, e eu fico olhando para minha esposa, para os meus filhos, pastor, eu morro com isso. Está vendo? Como é uma coisa lá de trás, é uma experiência lá de trás, é um medo que foi se instalando e que foi moldando a sua personalidade, moldando a sua vida, e você então tem esse medo, que faz com que você seja o primeiro a chegar, o último a sair, o funcionário do mês, do bimestre, do trimestre, do quadrimestre, do semestre, do ano, do biênio, do triênio, da década. Você quer ser o melhor, porque você não se imagina sem emprego. Você não se imagina. Você sofreu muito, a sua família sofreu muito. Então você quer controlar. E você padece de ansiedade. Dei um exemplo. Mas quantos exemplos a gente não poderia dar? Quanta coisa não cabe aí no medo? Eu não conheço o seu medo. Só tem uma pessoa que conhece o seu medo. Talvez você mesmo. Talvez isso seja muito claro para você, talvez não.
Talvez isso se esconda e você não consiga visualizar, nominar. Mas você sabe, tem um sentimento lá, medo. O problema do medo é que ele nos leva para esse lugar, a morada do medo. São slides que eu já passei, eu estou repassando para eu ir ao ponto. Vejam quantas perguntas com um C nós fazemos. O que eu vou fazer se não encontrar uma esposa, uma casa, um emprego, um amigo, um benfeitor? O que vou fazer se me demitirem, se ficar doente, se acontecer um acidente, se perder meus amigos, se meu casamento não der certo, se estourar uma guerra? E se amanhã o tempo estiver ruim, os ônibus estiverem em greve, ou ocorrer um terremoto? E se alguém roubar meu dinheiro, arrombar minha casa, estuprar minha filha ou matar-me? A vida namorada do medo e a vida com esse C. C. Escutem também as muitas perguntas com um como. Como criar meus filhos num mundo ameaçado pela destruição total? Como evitar outro conflito, outra guerra, ou o holocausto nuclear? Como chegar a ser uma pessoa adulta, bem-sucedida por meus próprios meios? Como manter meu bom nome entre os vizinhos? Como conseguir chegar ao céu? Uma imensa cadeia de perguntas aflitivas está à nossa volta e começa a dirigir muitas, se não a maior parte, de nossas decisões diárias. Como? Uma vez tendo aceito essas perguntas como se fossem nossas, e nos convencido de que precisamos encontrar respostas para elas, tornamos-nos cada vez mais fixados na morada do medo. Embora nos julguemos discípulos de Jesus, somos com frequência seduzidos pelas perguntas medrosas que o mundo apresenta-nos, sem de todo nos darmos conta disso. Tornamos-nos pessoas aflitas, nervosas, inquietas, apanhadas por perguntas relativas à nossa própria sobrevivência. O medo pode nos levar a viver, a habitar na morada do medo. E em habitando nessa morada do medo, nós seremos pessoas aflitas, nervosas, inquietas, preocupadas com a nossa própria sobrevivência. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ou então acompanhar a minha leitura em João, capítulo 15. Versículos 1 e seguintes. O texto bíblico diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, ele será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, eu assim os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos.
Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Fale, Senhor, ao nosso coração, que nós possamos estar totalmente atentos à sua voz e que a sua voz possa ecoar dentro de nós, curando-nos, restaurando-nos, levando, Senhor, a nossa confiança aos seus pés. Nós precisamos, Senhor, sair da morada do medo para habitar definitivamente na morada do amor, que é o lugar da entrega, é o lugar da confiança, é o lugar do cuidado, é o lugar onde o Senhor está. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre fecundidade. Então eu quero compartilhar com vocês o terceiro princípio e quero convidar você a ler esse terceiro princípio comigo. Vamos lá? Conectado a Jesus, o discípulo é alguém que recebeu vida e agora sabe que carrega o dom de gerar essa mesma vida por onde quer que passe. O versículo, vamos ler juntos? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Eu quero dizer a vocês que hoje, neste atual momento da minha vida, é esse versículo que está reverberando dentro de mim. É esse versículo. É esse texto. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E a ideia então é, conectado a Jesus, então é a permanência. Conectado a Jesus, o discípulo é alguém que recebeu vida, e o vida ali está com V maiúsculo. Não é qualquer vida. Recebeu vida, a vida de Deus, a vida de Jesus, a vida do Espírito Santo. O discípulo é alguém que recebeu essa vida e agora sabe, tem a consciência. Ele não está de bobo na história. Ele sabe, ele tem a consciência que carrega esse dom de gerar essa mesma vida, por onde quer que ele vá. Por onde quer que ele vá. Eu estou conectado a Jesus. Eu sei que eu recebi vida de Jesus. Eu sei que essa vida está em mim. E daqui para frente, então, eu tenho consciência de que eu sou um gerador de vida. Eu compartilho a mesma vida que eu recebi com todas as pessoas que cruzarem o meu caminho. Com todas as pessoas que interagirem comigo. Eu compartilho essa vida. Gustavo, você está querendo dizer que você vai ficar 24 horas por dia evangelizando as pessoas? É claro que não, não é isso. A vida de Jesus em mim me leva a compartilhar essa mesma vida com as outras pessoas, mas isso não significa que eu vou ficar pregando 24 horas por dia, mas significa sim que eu vou passar a minha vida amando as pessoas, levando a alegria de Jesus para outras pessoas, compartilhando a esperança que eu tenho no meu coração com outras pessoas, sendo íntegro, vivendo com integridade, de repente num ambiente de trabalho contaminado pela falta de integridade. Eu vou ser uma pessoa que vai irradiar o perfume de Jesus, a luz de Jesus, a presença de Jesus, onde quer que eu esteja, onde quer que eu vá, a minha vida. E é claro, se eu tiver uma oportunidade, eu vou compartilhar o Evangelho com as outras pessoas. Mas esse Evangelho já fez sentido para mim, já é vida na minha vida. Então, nas minhas interações, esse Evangelho sai pelos poros.
eu levo alegria, eu levo amor, eu levo esperança, eu levo uma presença leve, onde quer que eu esteja, para onde quer que eu vá. Uma outra possibilidade de tradução: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam que colheita terão. E se dá muito fruto, uma colheita grande. Mas aí, creio que existe espaço para uma pergunta incômoda. Pelo menos incomoda a mim. Temos vivido dessa maneira? Temos experimentado uma vida que se encaixa ali no versículo 5? Muito fruto. Existe uma colheita a partir da minha vida, porque eu estou ligado, estou conectado a Jesus. Existe isso. Temos tido essa experiência? Repito, esse versículo hoje é o versículo que está reverberando, que está dentro de mim. Está dentro de mim. Acredito até que pelo fato de eu ser pastor, e a minha oração a Deus ser: Senhor, eu quero frutificar. Eu quero que a comunidade, o Jardim São Paulo, frutifique. Eu quero que aquele ambiente seja um ambiente de vida, um ambiente gerador de vida. Hoje essa é a minha preocupação, talvez o meu medo. Frutificar. Vida a partir da minha vida. O discípulo de Jesus gera frutos. Quero olhar para a minha vida. Quais são os meus frutos? O discípulo de Jesus gera vida. Você é um discípulo de Jesus. Quais são os seus frutos? Me casei com a Mariela. E nós esperamos 10 anos para ter a Marina. E aí chegou o tempo de termos a Marina. E eu fui fazer alguns exames. E os exames constataram que eu tinha uma esterilidade irreversível. Eu era estéril. Se eu não passasse por um procedimento, eu não geraria vida. Foi necessário uma intervenção, uma cirurgia, uma correção na minha vida para que eu pudesse gerar vida. Eu tinha varicocele. E isso me impedia de gerar vida. E eu passei por essa correção. E aí, pouco tempo depois, Mariela grávida, pouco tempo depois, Marina. Para mim isso acabou tem se tornado uma metáfora espiritual. Porque de repente Deus precisa corrigir alguma coisa em mim, que tem me feito estéril, tem me feito não gerador de vida. Deus precisa corrigir algo em mim, uma ficha, um insight, algo que eu não tenho conseguido discernir. Deus precisa me mostrar, para que a partir daí então, eu possa gerar vida, porque esse versículo é claro. Nós não precisamos fazer muitos malabarismos teológicos. O texto é claro. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Uma criança entende esse versículo. Um adolescente entende, um jovem entende, um adulto médio entende. O que Jesus está dizendo aí nesse versículo? Se alguém permanecer em mim e eu nele, se houver conexão, se houver link, se a pessoa estiver arraigada em mim, permanecer em mim, estiver comigo, esse vai dar muito fruto. Bem, vamos para o Henry Nouwen.
ele vai falar coisas interessantes para nós. A primeira coisa interessante: um incontável número de pessoas guarda por dentro uma sensação da própria existência como sendo enfadonha, tediosa, paralisada e repetitiva. Falta-lhes vitalidade interna, um desejo profundo de estar vivo. Para elas, cada dia é apenas mais um dia, muitas vezes repleto de tantas coisas a fazer, embora raramente proporcionando alguma satisfação humana mais intensa. Essa é a experiência de viver sem produzir frutos. Veja que nós não estamos falando de uma pessoa que vegeta, nós não estamos falando de uma ameba, nós estamos falando de uma pessoa que muitas e muitas vezes tem um dia repleto de tantas coisas a fazer. Faz muitas coisas, produz muito, mas ainda assim essa experiência de viver sem produzir frutos. Um lado da moeda, vamos para o outro lado da moeda. Felizmente, porém, alguns homens e mulheres possuem um profundo sentimento de seu valor, exatamente porque estão em contato com a característica doadora de vida da sua existência. Sua alegria é causadora de alegria, e sua paz é causadora de paz. Eles fazem-nos conscientes da sagrada capacidade de contagiar que tem tudo o que vive. Exatamente porque estão em contato com a característica doadora de vida da sua existência. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Que relação é essa? Será que se eu habitar na morada do medo, eu vou ser fecundo? Será que se o medo me dominar, eu viverei uma vida geradora de vida? Já lhes digo aqui, não. Para gerar vida, para frutificar, nós precisamos de uma nova rota, porque a gente tem que deixar a morada do medo conscientemente e caminhar na direção da morada do amor, porque é na morada do amor que nós vamos experimentar a fecundidade. Eu só gerarei vida se eu estiver vivendo na morada do amor. Se eu habitar na morada do medo, eu vou ser estéril. Eu não vou gerar vida. O resumo da ópera é esse. Mas vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho. O medo obstrui a fecundidade. Os dois modos pelos quais o medo manifesta-se são a esterilidade e a produtividade. Vamos enfrentar a esterilidade. A esterilidade é uma das razões mais óbvias ao medo. Quando nos sentimos cercados de ameaças, fechamo-nos em nós próprios e deixamos de estender a mão aos outros, com quem relacionamentos férteis podem brotar. Quanto mais medrosos tornamo-nos, mais nos recolhemos. Quando sentimos que o perigo aumenta, recolhemos-nos cada vez mais, até por fim ficarmos totalmente sem contato com o outro. Desse modo, recuamos para o interior de modelos protetores que nós próprios criamos e tornamo-nos estéreis. Por que muitas e muitas vezes somos estéreis? Porque o medo faz com que vivamos uma vida na defensiva. O medo impede que eu caminhe na direção do outro, que eu estenda a mão ao outro. E hoje tem muita gente dentro das nossas igrejas com medo de se relacionar. Tem muita gente nas nossas igrejas com medo de relacionamento. E eu acho isso, como diria um amigo meu, uma perca muito grande.
o medo de um relacionamento, o medo de você interagir com o outro, o medo de abrir a vida ao outro e falar: venha, entre na minha vida e permita que eu entre, que eu penetre a sua vida. Vamos ser amigos. Vamos nos relacionar. Quero conhecer você. Quero ir até a sua casa, quero você na minha. Quero caminhar com você. Mas muitas e muitas vezes, experiências ruins fazem com que nos fechemos, de maneira que hoje tem muita gente nas nossas igrejas com medo de relacionamento. Com medo de relacionamento. Medo. Não quer se relacionar. Não quer se relacionar, não quer se abrir. E aí, a vida passa a ser vivida como se a pessoa fosse uma ostra, a pessoa fechada. Então, a esterilidade. Agora, o Henry Nouwen vai falar a respeito disso daqui, ó, que eu acho que é muito interessante a gente analisar, sobretudo nós que somos ocidentais, e nós que vivemos numa sociedade, numa cultura que nos ensina, nos encoraja, cobra de nós sermos produtivos. Vejam o que Nouwen fala de produtividade. O medo pode levar não só à esterilidade, mas também a uma fuga rumo à produtividade. Neste ponto, temos de fazer uma importante distinção entre frutos e produtos. O apelo a viver uma vida fecunda não implica necessariamente um apelo a ser produtivo. Um produto é algo que fazemos. Determinadas ações concretas levam a um produto que, subsequentemente, podemos reivindicar como nosso. Quando repetimos essas ações, o resultado é o mesmo produto, e se repetirmos tais ações uma vez após outra, logo somos considerados pessoas produtivas, que não perdem seu tempo. Em nosso mundo, tudo pode tornar-se um produto, não só os carros, casas, livros e produtos feitos pela mão humana, mas também os amigos influentes, colaborações bem-sucedidas e decisões importantes. Tudo isso pode tornar-se parte daquilo que fazemos, daquilo que nos dá o sentimento de ser aceitáveis aos olhos dos outros. Muitas vezes as pessoas são apresentadas socialmente dando-se ênfase à sua produtividade. Esse é Frank. Ele escreveu alguns livros muito prestigiados que você talvez queira ler. Em tudo isso fica a insinuação de que somos aquilo que fazemos. Em nossa sociedade contemporânea, com a ênfase dada às realizações e ao sucesso, muitas vezes vivemos como se ser produtivo fosse o mesmo que ser fértil. Vou caminhar, mas eu já volto. A produtividade dá-nos uma certa notoriedade e ajuda a afastar o nosso medo de ser inúteis. Porém, se quisermos viver como seguidores de Jesus, precisamos chegar a saber que produtos, sucessos e resultados, muitas vezes pertencem mais à morada do medo do que à morada do amor. Quando o medo domina a nossa vida, afligimos-nos a respeito de nosso valor enquanto pessoas e ficamos facilmente preocupados com os produtos. Chego a perguntar a mim se nosso tão enraizado medo de ser estéreis muitas vezes não nos incentiva a uma produtividade frenética. Peço perdão a você, eu sei que a citação foi um pouco longa, mas na verdade eu queria tirar um xerox desse capítulo e passar um para cada um, uma cópia para cada um de vocês, porque esse capítulo é demais, é fantástico. Porque ele estabelece uma diferenciação entre você ser uma pessoa produtiva e você ser uma pessoa fecunda. São duas coisas absolutamente diferentes. Você pode ser uma pessoa competente e você pode ser uma pessoa muito produtiva, porém, ainda assim, ser estéril, ser não fecundo, não gerar uma vida. Isso pode acontecer. Aliás, exemplos não faltam, de profissionais, pessoas do mundo empresarial, trabalham 10, 12, 14, 16 horas por dia,
Eram supervisores, gerentes, diretores, CEO da empresa. Conquistou tudo, porque sempre foi muito produtivo. Mas quando chegou lá no topo, chegou sozinho. Já não tinha mais mulher, os filhos já tinham... Chegou sem um amigo, porque passou a vida toda competindo. Mora num baita casão, mas está sozinho. Porque, a despeito de ser muito produtivo, era uma pessoa estéril. Era uma pessoa estéril. Esse é um exemplo muito comum hoje na nossa sociedade. Gente muito produtiva, gente de muito sucesso, gente que chegou lá, mas que se sente absolutamente vazia, oca, seca, estéril, que tem experimentado não o acolhimento, mas a fragmentação, o distanciamento, a rivalidade. Sebastião sempre brinca, uma palavra do pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, do demônio da porta. Vocês conhecem o demônio da porta? Conto ou não conto? Porque se eu contar, agora eles vão conhecer o demônio. O Jeremias Pereira diz que existe um demônio que se esconde na porta da igreja. De maneira que o sujeito, da porta para fora, é um leão. O cara é empresário bem-sucedido. O cara é dinâmico. O cara é pau para toda obra. O cara é um nome, é um renome. É produtivo na sociedade. Mas quando ele passa pela porta da igreja, o demônio está lá, o demônio agarra ele. E ele passa a ser um gatinho aqui na igreja. Passa a ser um gatinho. É um sujeito que não se relaciona com ninguém, é um sujeito que não se envolve com nada, é um sujeito apático, porque nada o toca, nada mexe com ele. Ele é um gatinho aqui. Ele é um qualquer. Mas da porta para fora, ele é um leão. Então, esse é o demônio da porta. Quantas e quantas vezes não conversamos? Por que isso acontece? Por que existe esse demônio da porta? Um demônio na porta da igreja. Vamos exorcizá-lo. Sabe por quê? O Henry Nouwen me ensinou. Porque essa pessoa é muito produtiva, mas é estéril. Essa pessoa é muito produtiva, produz muito, mas ela é estéril. Ela é incapaz de gerar vida. Guarde isso no seu coração. Produtividade é uma coisa, fecundidade é outra. E Jesus disse acerca dos seus discípulos que eles dariam muitos frutos. Então Jesus está falando de frutificação, de fecundidade, de vida. Jesus está falando que nós somos frutíferos, que nós somos geradores de vida. Jesus está pensando em vida. Em vida. Eu sei que você está pensando, o Gustavo está fazendo uma apologia à mediocridade, porque ele está atacando porrete na produtividade e está falando que o ó do borogodó é ser fecundo. A minha oração é para que você seja uma pessoa muito produtiva. A minha oração é para que você seja uma pessoa muito exitosa. Mas a minha oração também é para que você não se defina a partir dos seus produtos. Porque se você se definir a partir dos seus produtos, você vai habitar na morada do medo. Você precisa se definir a sua identidade a partir da morada do amor.
Porque namorada do amor é assim que eu me defino. Eu sou um filho amado de Deus. A vida de Jesus está em mim. E porque a vida de Jesus está em mim, eu sou o gerador de outras vidas. Eu chego num ambiente pesado, carregado, e a minha presença, por causa da presença de Jesus na minha vida, traz leveza àquele ambiente. As pessoas têm prazer de conversar comigo, as pessoas não fogem de mim. As pessoas vão até você, ou as pessoas fogem de você? Como dizia o caipira, você ajunta ou você espalha? É uma pergunta simplérrima, mas a gente tem que fazer. Você ajunta ou você espalha? Quando você chega, o ambiente melhora, dá um up, ou o ambiente piora? Chegou o conflito, chegou a briga, chegou o encrenqueiro. E as pessoas dizem assim, umas para as outras: e é crente ainda essa criança. E esse miserável, e ainda diz que é crente. É crente do capeta. É isso que elas falam. É isso que elas falam. Crente de meia pataca, porque quando ele chega, o inferno chega com ele. Mas aí você pode ser competente, funcionário do mês, a sua fotinho lá. Você pode ser super produtivo. E você pode achar que está tudo bem. Mas quero dizer para você, você é estéril. Você é só produtivo. Mas você é estéril. Você não tem gerado frutos. E se você é discípulo de Jesus, tem uma coisa muito errada com isso. Eu não vou abordar aqui, e também não é a minha pedagogia, a pedagogia do terror, né? Mas Jesus diz que o cara que não frutifica, ele corta e joga no fogo. A pessoa que não, o fruto, aquele que não dá fruto, ele corta e joga no fogo. E se dá fruto, ele poda para dar mais fruto ainda. Quem somos nós? Fecundos? Existe fecundidade na nossa vida? Ou nós somos apenas produtivos? É o demônio da porta que nos pega. Porque da porta para fora a gente arrebenta. A gente mata a pau lá fora. Mas quando a gente entra aqui por aquela porta, o demônio nos agarra e a gente vira ninguém. Esterilidade. Somos estéreis. E as pessoas fogem de nós. O último slide, para a gente ir embora com essa minhoca na cabeça. Conectado a Jesus, o discípulo é alguém que recebeu vida e agora sabe. Ele sabe que carrega o dom de gerar essa mesma vida por onde quer que ele passe. Ele sabe disso. O discípulo tem essa consciência. A vida de Jesus está em mim. Eu tenho consciência disso. Por onde eu for, onde eu estiver, com quem eu estiver, essa vida de Jesus vai ser compartilhada. Sabe por quê? Porque a minha vida tem amor, tem alegria, tem paz, tem paciência, tem amabilidade, tem bondade, tem fidelidade, tem mansidão, tem domínio próprio, porque existe esse fruto na minha vida. Existe esse fruto, e essa é a maneira que eu vivo a minha vida. E quem se relaciona comigo, vê, enxerga, usufrui, saboreia esse fruto. Saboreia esse fruto a partir de mim, porque é a vida de Jesus na minha vida. É a vida de Jesus na minha vida. Vamos ler juntos? Vamos lá? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade,
fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Você é produtivo ou é fecundo? Você é produtivo ou é fecundo? Na sua vida, a partir de você, tem um produto ou tem um fruto? Quero frisar isso porque eu não quero ser mal interpretado. Não é uma apologia à mediocridade. Seja o melhor, mas não permita que você se defina, seja definido por aquilo que você faz. Porque a sua identidade em Cristo, o fundamento dela, o chão dela, é: tu és o meu filho amado. Você é. Você é. Você não tem que fazer nada. Talvez para você ser um bom engenheiro, você tenha que fazer alguma coisa. Um bom advogado, um bom médico, um bom carpinteiro, um bom zelador, você tenha que fazer. E faça. E faça. Seja bom. Mas não se defina a partir... Porque você não é o que você faz. Muito embora o que você faz seja muito importante. Quem você é? Você é um filho amado de Deus, um discípulo de Jesus. E a partir de você, então, frutos. Vamos reler? Versículos 4 e 5? Vamos lá? Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma.